A graça e o shalom do Senhor Jesus está no nosso meio. E isso é muito bom, não é? Você pode celebrar hoje aquilo que você fez durante a semana, e aqui é o lugar. Já tivemos um ótimo início, já tivemos a mensagem de Deus através do louvor, através da mensagem da aliança, através dessa comunhão que nós só podemos ter com os santos. E isso é muito legal. E essa motivação de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós estamos hoje aqui para dar continuidade, porque é uma constante. Nós temos que estar motivados em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E como você faz isso? Olhando o teu celular quando você acorda. Será? Minha filha lá em Portugal, eles sabem disso, e eles têm uma estatística lá que 75% das pessoas, quando levantam, primeiro pegam o celular e olham. E por isso eles colocam a mensagem de Deus lá no celular. Então, onde eles conseguem, eles colocam a mensagem de Deus no celular. Mas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, e quando nós estamos motivados, Deus nos dá palavras, nos dá a palavra. E a palavra hoje está em 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 9 e 10. Talvez vocês possam estranhar um pouquinho, mas é mesmo assim. 1 Crônicas, capítulo 4, os versos 9 e 10. Antiga aliança, em 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, que tu me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição, não me sobrevenha aflição. E o que aconteceu? Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Que missão de Jabes? E o contexto, desses versículos, eles trazem uma legítima continuação do povo eleito de Deus. Foi após exílio, eles foram incentivados a ter a fidelidade e a continuidade da aliança com Deus. E hoje você tem essa mesma incumbência de ter essa continuidade e a fidelidade naquilo que Deus tem nos colocado. E nós não achamos interessantes ler primeiro, principalmente esses primeiros nomes desses capítulos, cheio de genealogias ali. Não é verdade? Mas se o teu nome estivesse ali, o seu nome do pastorado, o nome do teu filho, o nome de alguém, você leria ou não? Então eles têm uma importância na Bíblia. E são fundamentais dentro do aspecto daquilo que chegou até a vida de Jesus. Então nós temos aqui, os músicos me corrijam se eu estiver errado, mas dentro desse capítulo, nós temos esses nomes todos listados ali, mas de repente temos um sinal, que na música se chama fermata. E o que é uma fermata? Ele indica uma sustentação indeterminada. Basicamente é isso. Então a fermata, ela indica uma sustentação indeterminada. E aqui nós temos uma série de nomes, e de repente nós temos um tempo, uma fermata. E aí fala de alguém, fala de Jabes. Deus é tão importante que Ele pode fazer uma fermata no tempo e parar para conversar com você. Glória a Deus por isso. E Ele faz isso. Se você reconhecer isso, Ele faz isso, ou já fez muitas vezes na sua família. Então essa sustentação indeterminada que aconteceu na família de Jabes, ela foi um destaque. Ela se separou desse tempo. E nós
Sabemos que o nome naquele tempo era de grande importância. O nome, cada um significava algo. E como nós lemos ali no verso 2, a mãe de Jabes disse: porque com dores o dei à luz. Podiam ser consequências desagradáveis para Jabes. Podia ser um nome hoje chamado de bullying ou de alguma outra coisa semelhante. E naquela época só se alterava isso se mudasse o nome. Senão, quando ele passava na rua lá, dizia: ó, lá vem o homem de dor. Ó, ali eu já, sabe aquele de dor lá? Mas, graças a Deus, Jesus mudou isso. E não importa o teu nome. Essa é uma das mensagens. Não importa o teu nome dado por pessoas humanas, importa o teu nome dado por Deus. E nós não temos um registro aqui de que Jabes pediu outro nome. Jabes tomou uma atitude diferente. E ele teve essa sustentação na vida dele, invocando o nome de Deus. E ali nós temos diversos pontos dentro desse versículo 10, que cada um daria uma mensagem. Tu me abençoes, alarga as fronteiras, seja comigo, ou a tua mão me preserves. Cada um desses aqui daria uma mensagem. E eu escolhi a mensagem como tema: alargando fronteiras, abrindo os espaços. Esse é o tema de hoje, alargando as fronteiras. Não as fronteiras geográficas que nós conhecemos, as nossas fronteiras espirituais. E nós já estamos há tempos na igreja, temos dois visitantes hoje aqui. As demais pessoas já vieram diversas vezes para a igreja. Então, há tempo de alargar as fronteiras. Pessoas tentam nos limitar nas fronteiras, não é verdade? Se você vai viajar, você pega um passaporte e você tem a tua dimensão até um certo lugar. Você pode ir até um certo lugar, e ali tem um carimbo. Tente passar daquela fronteira para ver o que acontece. Eu não experimentaria. Mas em Jesus, pelo Espírito Santo, nós podemos ir além. Nós já temos um passaporte carimbado ali, indeterminado, com a direção de Deus indeterminada. E debaixo dessa fronteira não há limites. Do jeito que você é, como você é, não há limites debaixo dessa fronteira. Por isso nós podemos estar alargando a nossa fronteira. E a nossa fronteira, pegando da nossa parte humana, ela tem limites, mas da parte de Deus não. Então, avance. Tire aquele eu, sim, eu posso. E passe aquilo que Deus pode na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença. Esse alargamento fará toda a diferença. E Jabes invocou o nome de Deus. Quanto você tem invocado o nome de Deus? Semana passada eu trouxe uma mensagem em uma outra igreja falando para homens. E eu perguntei para eles quantos leem a Bíblia com sua esposa. Uma vez por semana ou mais vezes do que isso. E poucos, dos 60 e poucos que estavam ali, disseram que liam a Bíblia com a esposa uma vez por semana. Então, já há um espaço aqui para nós refletirmos até onde o nosso passaporte está carimbado. Nós queremos conhecer um outro país, mas nós não fomos até lá. Nós não alargamos a nossa tenda, como diz em outro versículo. Nós não conhecemos. E eu, cada vez que esse louvor é cantado, aleluia, eu me lembro porque é uma marca muito importante na minha vida. Tive o privilégio de ir a Israel e nós fomos até a metade do Mar da Galileia e o barco parou e ali foi cantado, aleluia, aleluia. Aquilo parado assim, água parada, um espelho enorme. E você
recebendo o aleluia, cantando o aleluia, vivendo o aleluia. Glória a Deus por isso. E isso foi porque a igreja me ajudou a largar as fronteiras. A igreja me enviou até lá. E nós pudemos, eu e a minha esposa, junto com outros, ter esse momento tão maravilhoso, alargando as fronteiras. Eu quero colocar alguns pontos nesse alargamento de fronteiras. E um deles, o primeiro ponto, é ampliando o espaço, ou alargar, ele significa ampliar, ou menos apertado. Então, ampliar é menos apertado. Ele não é apertado, ele significa ampliar. É importante a gente pegar isso e olhar o que é o pró e o que é o contra, nesse sentido. Mas eu quero colocar aqui que o sustento inesperado, a sustentação inesperada é algo que Deus faz em nossa vida. E isso, diversos podem testemunhar, e nós podemos, como família, testemunhar isso. Já tivemos milagres nas nossas famílias. Mas também, esse sustento inesperado trouxe por Deus e levou a minha esposa. Aos 60 anos, você é inesperadamente levado, e alguém que sempre tomava Santa Ceia com você, de repente não está mais ali. Mas há um sustento esperado. Sempre digo que aquelas coisas que ficam sem graça, a graça de Deus me leva. E isso é o sustento de Deus. Há diferenças diversas. Você estica a mão na cama, opa, não tem ninguém. É um outro tempo, é um recomeçar. Mas hoje você pode recomeçar a ampliar esse processo na tua vida, esse sustento inesperado, e fronteiras positivas se abrem nessa direção. E como eu já disse, na nossa família nós temos muitas. Se você pegar uma situação, um sustento inesperado, a Fabiana aqui na frente, nossa filha, que dirige o louvor, quando ela tinha por volta de 5 ou 6 anos, a professora da escola veio e disse: olha, ela vai bem na ginástica, nós queremos levar ela lá no centro, onde tem uma escola de ginástica, e ela vai se dar muito bem. E eu conversei com a minha esposa, nós conversamos, eu gosto muito de esportes. Eu disse: poxa, que oportunidade, né? Isso é legal. E aí nós conversamos, nós vimos que não era esse o caminho. A gente tinha pedido um dia para dar a resposta, e no outro dia a Fabiane veio e começou a mexer com o dedo. A minha quase não alcançava no piano e começou a mexer no piano. Você deu essa resposta mesmo? Dá um outro jeitinho. Eu disse: não, essa é a resposta mesmo. Nós dissemos: Deus, então tá bom. Então ela não vai para essa escola de ginástica. E hoje eu posso dizer que foi inesperado o que Deus fez. Primeiro porque da música eu não entendo nada. É um dom que puxou de alguém outro, da mãe, da avó, do avô, mas não de mim. Então é um inesperado de Deus na nossa vida. E houve esse alargamento de fronteiras. Então, o sustento inesperado também alarga essas fronteiras. Mesmo em situações difíceis, mesmo nesse renovar, você às vezes está no deserto, mas você é sustentado, e você está sendo acrescido na tua vida algo que você ainda não tinha. Só que quando você se dedica a isso, quando você diz: tá bom, eu vou ser sustentado, vou ficar dentro dessa motivação que Deus me dá, o que vem junto? Responsabilidade e também disciplina. E muitos
Muitos não gostam do exército, porque ele ensina disciplina, mas nós não queremos a disciplina do exército, nós queremos a disciplina do trono de Deus para as nossas vidas. E a disciplina do trono de Deus nos traz essa responsabilidade de estarmos buscando no nosso quarto de escuta aquilo que Deus quer do nosso coração. E Jabes, aqui na sua oração, ele diz: Deus, alarga o meu espaço, transforma as minhas fronteiras. E por quê? Será que ele queria comprar mais camelos? Será que ele queria fazer negócios? Ou será que ele estava com o coração dele voltado a Deus? E o coração dele estava voltado a Deus, porque nessa fermata, nesse tempo, ele invocou o nome de Deus, mesmo tendo o nome que tinha. Então é um tempo onde você também pode e deve escolher estar ao lado de Deus e invocar o nome de Deus dessa forma tremenda que é ter responsabilidades. Em qualquer lugar, se você vai fazer um esporte, você tem regras, você precisa ser responsável, você precisa chegar no horário, você precisa ter algumas outras indicações ali aprovadas. No trabalho é a mesma coisa. E no reino de Deus não é diferente. Então precisamos ter essa responsabilidade, né, de querer abrir a fronteira. Como eu já disse antes, fronteiras elas são limitadas pelos humanos e nós precisamos ter essa responsabilidade de abrir fronteiras. Mas uma coisinha da minha família: quando os meus filhos disseram, puxa, nós somos chamados para a missão, nós estamos na Steiger, estamos aprendendo e queremos ser missionários. Você, puxa, que bom, né? Tudo que uma família de pastores quer. Então, tudo que uma família que tem Jesus no coração quer, e ver os seus filhos nesse caminho. Beleza, coisa bonita. De repente começaram a vender geladeira, começaram a vender fogão, começaram a vender o secador de cabelo, e as coisas começaram a acontecer. Quando nós chegamos no aeroporto, 4 malas, eram tudo que elas tinham para ir para a missão. Aí, de repente, o coração começa a ficar diferente. E aí, a aprovação: será mesmo? Eu disse: Senhor, é mesmo, é mesmo. Eles vão vencer, porque estão na direção de Deus. Então eles começaram a abrir fronteiras. E quando nós fomos lá, junto com os gozadores ainda, tivemos o privilégio de estar lá, nós vimos quantas fronteiras já foram abertas por eles ali. E como a missão os ajudou a continuar alargando as fronteiras. E glória a Deus por isso, mas com responsabilidade. Eles tiveram toda a responsabilidade nesse sentido. As oportunidades, um outro ponto que eu queria colocar. Você tem oportunidade, aproveite a ocasião. E aproveite a ocasião para quê? No caso aqui de Jabes, foi deixar as dores dele para trás. Aproveite a ocasião de deixar as tuas dores para trás, se você ainda tiver. Eu não gosto de chegar e pregar e dizer, puxa, você começa do zero, você faça isso. Não, às vezes você não tem dor. Beleza, você já está curado, continue nessa. Mas se você ainda tem dor, fique firmado em acertar isso, cure-se, porque a dor é um incômodo. Mas no caso de Jabes, ela se transformou em alegria. Nós não temos algo mais escrito sobre Jabes também. Mas nós sabemos, quando nós somos curados, quando nós somos tirados desse incômodo, isso nos transforma. Isso traz alegria e bênção para a nossa vida. Cure-se de relacionamentos mal acertados. Nossa vida diária aí pode ter relacionamentos mal acertados. Às vezes você foi muito
bruto ou muito diferente com o filho seu, ou no trabalho você agiu de uma forma se sobrepondo a todos. E não é isso ao que o texto nos revela aqui, porque ele estava envolvido com o povo. Jabes estava envolvido com o povo e ele não queria ter um relacionamento mal acertado. Então aproveite a oportunidade de acertar se você ainda tem algum relacionamento mal acertado. E permita que outros se acheguem a você. Seja de uma forma como outros se acheguem a você. E eu, no tempo, eu era tímido, porque eu não conseguia expressar a minha identidade. E às vezes na escola eu ainda recebia bullying por causa do nome, ninguém sabia falar meu nome direito. E eu era meio tímido, eu ficava na minha. Até o dia que eu me converti. E aí Deus me deu uma outra sustentação. Como eu já disse, Ele fez uma pausa na minha vida. Não que toda vez eu estivesse bem contente quando alguém fazia alguma coisa, mas eu percebia Deus dizendo: ó, passa por cima. O Thomas estava jogando bola, outro dia eles foram ver um campeonato de surf lá que tinha na praia, e um menino trouxe uma bola. Aí de repente já tinha mais um, tinha 8 lá jogando bola. E um deles foi lá e deu um cutucão forte no Thomas. E o Thomas continuou, e o pai dele foi lá e disse: Thomas, o que aconteceu ali que ele te deu mais forte? Ah, deixei de lado, nem fiz de conta. Que legal, né? Nem fiz de conta. Então, às vezes nós precisamos ter esse tempo de deixar que alguém se achegue a gente. Ter uma forma, como você é, da forma como você é, mas de permitir que outros possam se achegar a você. Às vezes fazer uma visita é um outro termo assim de oportunidade. Se Deus coloca no teu coração, vá visitar alguém, faça. Eu trazei isso um ano na minha vida. Eu vi uma pessoa passar na frente de casa e Deus me colocou assim, disse: ó, vai lá e conversa com essa pessoa, um casal na realidade. Disse: tá bom, sei que eles estão no chimarrão, amanhã eu vou. Chegou amanhã, não fui. Chegou na outra manhã, não fui. Chegou no outro dia, eu vi eles de novo lá. E não fui. Um ano eu não fui. E depois eu fui. Foi uma alegria tão grande para eles, uma alegria tão grande para mim, de poder me soltar, de poder tirar isso do meu coração, que isso gerou, foi uma das melhores oportunidades de eu me libertar desse processo. Por quê? Porque Deus tinha pedido para que eu alargasse a minha fronteira nesse sentido com aquele casal. Então, às vezes é necessário você fazer uma visita ou conversar com alguém separado. Mais uma vez aqui, Jabes falou sobre o povo, né? Ele diz assim: aqui só diz alargue as fronteiras, né? Mas ele estava vinculado ao povo. O contexto aqui mostra isso. Ele estava vinculado ao povo, que ele queria o melhor para o povo. Como ele disse, ele já não queria abrir as fronteiras dele para fazer negócios, mas estava muito intimamente ligado com o povo. Então, invista no povo que está em sua volta. Investimento é investimento. Investimento, você tem que despender de alguma coisa, ou do teu tempo, ou da tua carteira, ou de um relacionamento. Mas investimento é você despender de alguma coisa e pôr a favor do outro. Então, nesse sentido, há essa necessidade também de investir no povo que está em sua volta. E nós temos diversas pessoas que vivem em nossa volta e nós precisamos estar investindo. E realmente, o tempo é uma das coisas que hoje tem um valor específico, né? Não tem preço, mas tem valor também. Se a gente não se dedicar, se a gente não separar, a gente não investe no tempo. Seja ele com os filhos, seja ele com
parentes, ou seja ele com alguém específico até dentro da igreja. Às vezes você recebe direções de investir em alguém da igreja. E agora eu falo investir não tanto no valor financeiro, que sempre é necessário, que sempre tem alguém que não tem dinheiro para ir no encontro, que sempre tem alguém que não pode ir para o retiro. Quem puder, disponha disso. Mas de conhecer o coração do outro. Há tanta necessidade. Eu também sou conselheiro na empresa onde eu trabalho. E semanalmente eu tenho situações muito difíceis. Essa semana, melhor 10 dias atrás, um dos funcionários nasceu um nenê com 25 semanas. Estava com menos de 900 gramas. E a esposa estava internada no hospital, na UTI, e o nenê também. Como que uma pessoa pode trabalhar? Como uma pessoa pode se desenvolver nesse processo? E se a gente disser para ele, tá bom, você pega aqui o atestado médico, fica lá os dias, 5 dias, 10 dias em casa, beleza, está resolvido. Mas não é isso. Eu mandava mensagens para ele todo dia. Dizia, está evoluindo, estão falando com bem da UTI. No sábado a esposa dele saiu da UTI. Daí a criança ainda está na UTI. Mas está evoluindo. Não sei com quanto peso, e ele disse, continue com a oração. Eu digo, sim, mas eu também. Eu vou continuar, mas você também. E assim a gente tem oportunidades de se achegar. Diversas vezes já falei na empresa sobre assuntos de suicídio. Pessoas que tentaram se suicidar e que estão envolvidas que você não diria que isso é um problema na vida deles. Então, Deus coloca esse povo à tua volta e invista, gasta tempo. Eu não roubo o tempo do trabalho nesse sentido, porque a empresa me deu toda a liberdade de estar agindo nesse sentido. E também eu não preciso falar para nenhum chefe do que é falado, é tudo íntimo, tudo pessoal, porque eles me deram essa liberdade. Então as pessoas vêm se achegando porque eles vêm pegando confiança, e essa confiança é determinante. Se você for num povo, começar a falar e sair falando por aí o que aconteceu, perdeu, mano. Perdeu. E realmente a confiança é um ponto muito determinante também. Então invista nesse povo. E aonde mais? Na palavra de Deus. Você quer largar fronteiras, mas você está sem o teu celular ali e não sabe nem o caminho? Você quer chegar à Indonésia, mas você não tem nenhum mapa na tua mão? Como é que você vai falar da palavra de Deus? Como é que você vai investir se você não investe na palavra de Deus? Se você não lê a palavra de Deus? E o pastor Arno nos incentivou a ler a Bíblia como igreja, não foi? E não sei quantos leram, eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas foram 3 anos e 3 meses e alguns dias que nós tivemos a oportunidade de ler a Bíblia. E o que isso trouxe? O que isso faz? Aumentou o seu potencial. Não sei se você decorou algum versículo ou não, mas pelo menos você marcou um versículo. Isso aumentou o seu potencial. E aumentou aquilo que você tem no seu coração para largar esse espaço, para largar essa fronteira. Então você está livre para abrir fronteiras, porque também tem um propósito. Deus tem um propósito com a sua vida, e às vezes demora para a gente definir o propósito de Deus na nossa vida. Eu gostava muito de jogar futebol e eu achava que o propósito de Deus na minha vida era o futebol. E de repente eu comecei até a fazer algumas coisas no meio do futebol, mas não foi aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Não era o propósito que Deus tinha colocado no meu coração. E aos poucos eu fui entendendo o propósito de Deus no meu coração.
E aí, como eu já tenho falado diversas vezes aqui, aí se definiu em ser amigo de Deus e investir em valores eternos. Não que o futebol não seja um lugar que você possa investir em valores eternos, mas para mim tinha uma diferença nesse sentido e nesse processo, porque ali estava limitado, eu estava limitado a não conseguir abrir mais fronteiras, eu não tinha toda a liberdade. Então o propósito de Deus, ele é diferente. Alguns estiveram lá na 316 ontem, os que estão aqui, e lá foi festejado 11 anos, mas uma coisa que ficou marcante foi o testemunho de um casal, uma família que está radicado na Bolívia, portanto bem. Eles tiveram um processo com 5 filhos e uma filha faleceu. E essa filha, ela, antes de falecer, eles tiveram tratamento em diversos lugares e em Assunção também. E quando eles estavam em Assunção, ela teve uma visão. E ela viu Jesus no seu leito e uma porta, um quarto muito bonito e um salão muito grande atrás. Isso quebrou o coração do pai, porque o coração do pai, ele estava restrito dentro de um quadro que os bolivianos, que os menonitas da Bolívia restringem, através de cooperativas, através de negócios. E ele ficou tão animado com aquilo, ficou super animado com que a filha teve essa visão, e chegou de volta na sua terra, na Bolívia, e aí contou, foi levando para as famílias que ele pôde, e o que aconteceu? Excluíram ele também, família inteira. Isso faz um ano atrás. Mas a Igreja 316 abriu as fronteiras e estava lá ministrando para esse pessoal. Pessoas daqui, pastor Arno, pastor Silvia, pastor Marcos, outros já foram lá para a Bolívia, eu sei que mais, já foram lá e estão ajudando nesse processo. Mas o que aconteceu mais nesse ano? 6 famílias se converteram. Então a gente não quer dizer glória a Deus pela filha que foi. A gente quer dizer glória a Deus pela conversão que está acontecendo e que essa família, mesmo não podendo entregar mais o seu leite, mesmo não podendo mandar mais seus filhos para a escola, 6 outras famílias se converteram e eles alargaram esse espaço dessa forma. Então eu queria concluir, até fazer uma recapitulação daquilo que a gente conversou aqui. Porque você é abençoado. Você é abençoado. Que Deus te criou, porque Deus deu um sopro de vida. Você já pensou o que é ter o sopro de vida de Deus em você? O zoe, você não tem o bios, você tem o zoe na tua vida, o sopro de Deus na tua vida. Glória a Deus por isso. Por isso que você é abençoado. Mas você precisa dar continuidade, você precisa alongar esse processo. Você precisa fazer como aconteceu aqui com Jabes e invocar o nome de Deus. E aí tem essa pausa, tem essa afirmação, nessa genealogia, e o teu nome é visto por Deus, assim como os outros nomes foram vistos. Só que aqui houve um acréscimo. Aqui parece que houve um alargar de Deus, pelo menos nessa escrita que teve ali, em relação a Jabes. Então, assuma as responsabilidades, aproveite as oportunidades, invista no povo, leia a palavra e firme nos processos. O Deus mencionado em 1 Coríntios, ele existe e traz sustentação indeterminada. Você crê nisso? Glória a Deus. Então aproveite essa sustentação indeterminada, mesmo que algumas coisas fiquem sem graça, mesmo que algumas situações não se resolvam daquele jeito que você é, mas a tua vivência pré, ela te levou a glorificar Deus mesmo em situações adversas, mesmo em situações difíceis.
E todos os nomes na Bíblia, eles são importantes. Mas Deus acompanha a cada um. Deus diz que nenhum fio de cabelo será deixado de ser reconhecido. Quanto mais você, que tem o sopro de Deus na tua vida. Então, pegue isso no seu coração hoje. Deus acompanha tudo. E Deus acompanha você. E trabalhe naquilo que Deus tem dado a você. E Jabes, ele não se interessou pelo passado, pelo menos não está escrito. Mas o que ele fez? Ele não deixou esse passado ser condenativo, o que ele condenasse, mas que o futuro fosse abundante na graça de Deus. Não deixe o teu passado te condenar, não deixe o nome de homens ser colocados ou uma profissão colocada na tua presença, mas veja o futuro que Deus tem na tua vida. E o povo da Shalom precisa ir além da fronteira. Ele precisa ir um pouco mais. Andar uma milha, 2, 3 a mais. Porque nós somos direcionados por Deus. Nossos pais tiveram muita dificuldade em sair da Rússia, conhecemos todo o processo de migração, fugiram, não tinham liberdade religiosa. Para quê? Espalhar o nome de Deus. E nós somos parte. Nós fazemos parte de uma comitiva para alargar os nossos espaços, para alargar nossas fronteiras. Você e eu já tem um conhecimento suficiente para isso, no lugar onde você se encontra. Então não seja trivial, não seja marcado pelo não e acredito, pelo ficar com uma moeda só e enterrar ela. Seja frutífero, alargando tua fronteira. E a oração franca acessa o coração do Pai. Como já disse, Jabes foi conhecido pela oração que fez, que está nesse termo. Existem livros chamados da oração de Jabes. Assim, você pode ser franco com Deus. Você pode invocar o nome de Deus a todo tempo. Glória a Deus, nós temos essa liberdade espiritual, mesmo que o nosso físico seja restrito. Mesmo que alguém chegue e diga a você, não pode mais falar o nome de Jesus. Tivemos amigos que foram para o Canadá e tem uma filha chamada Cris, e foram no mercado, aí falaram Cris, alguém já olhou torto, porque achavam que estava falando Cristo. Que estavam falando o nome de Jesus. A liberdade ali já está restrita, mas a liberdade em Cristo Jesus, não. Então o mesmo Deus de Jabes, a fonte que é Jesus, o buscarmos do Senhor, Ele alarga as nossas fronteiras, e com sustentação indeterminada teremos a mesma resposta que Jabes teve. E Deus me concedeu o que tinha pedido. Deus me concedeu o que você pede, e Deus te considerará. E vai considerar aquilo que você pedir. Vamos ficar em pé. Eu queria ter um tempo antes de louvor, de chegar à tua presença e pedir para que você agora, no silêncio, onde você está, faça uma afirmada, faça um tempo de sustentação na tua vida, talvez até um tempo de pausa. Porque depois de uma formata sempre não, mas algumas vezes vinha um refrão, se é um gostoso errado. E esse refrão seria gostoso. Mais uma vez que a gente consegue estar se envolvendo. Então tenha esse tempo de formata. O louvor vai esperar um pouquinho, você vai ficar em silêncio. Você vai ter esse tempo de ficar na sua
sustentação indeterminada que Deus tem para você. Feche seus olhos, se concentre totalmente naquilo que Deus tem para você, para alargar a fronteira onde você ainda tem um fator limitado. Em nome de Jesus.